Olá, irmãos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Wagner Luiz e nós queremos iniciar mais uma escola bíblica de quarentena, dar continuidade ao nosso curso de maturidade no Espírito. Espero que você tenha sido edificado, esteja sendo edificado por todo esse conteúdo e esperamos em Deus, que essa palavra, essa mensagem faça diferença na sua vida. Você que é novo no nosso canal, está convidado a fazer parte dele, se inscrevendo e ativando o sininho para que toda novidade você fique sabendo logo de primeira. Também curta os nossos vídeos, dê os seus likes que são importantes, e compartilhe o nosso conteúdo com todo mundo. Assim você vai estar compartilhando a palavra de Deus, tá certo? Você fica à vontade também para tirar suas dúvidas, mandando aí as suas mensagens pelos nossos comentários. Tá legal? É sempre um prazer receber aí o seu comentário, a sua pergunta e de alguma forma poder ser usado por Deus para abençoar vidas. Amém? Nós vamos orar nesse momento e iniciar a nossa aula. Eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai edificar a sua vida no nome de Jesus. Querido Deus, te convidamos a nos conduzir mais uma vez até o lugar de sabedoria, o lugar de entendimento, lugar onde a tua palavra ela é discernida através, Senhor, do teu Santo Espírito, que ilumina o nosso espírito, que envolve a nossa alma, que conduz de fato o nosso corpo e faz de nós uma bênção nas tuas mãos, Senhor. A cada um, Deus, que acompanha o nosso conteúdo nessa hora, Pai, não por estar nos acompanhando, mas, Deus, por estar dando ouvidos à tua palavra. Por isso, Deus, seja a bênção do Pai sobre cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, gente? Estamos falando sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual, e nós vamos falar, sobre os poderes dos demônios. Bom, o demônio existe, nós falamos um pouco sobre isso no nosso último encontro, e nós vamos retomar de onde nós paramos, tá certo? Então, falar sobre os poderes dos demônios, nós falamos logo sobre a inteligência sobrenatural que eles têm. Lembrando aí que todo versículo sublinhado é o versículo, é o texto que nós vamos estar lendo, tá bom? Os versículos que não estão sublinhados estão aí para te ajudar, para te auxiliar no teu estudo, tá beleza? Então vamos lá. A inteligência sobrenatural dos demônios. Eles conhecem a identidade de Cristo, eles reconhecem Cristo, na verdade. Há diversas passagens durante a vida de Jesus em que Jesus se depara com alguém endemoniado e o demônio reconhece que se trata de Cristo, Eles reconhecem o poder de Cristo, que isso também é muito importante de ser dito, Às vezes nós não reconhecemos o poder e a autoridade do Senhor Jesus, mas os demônios reconhecem, não é verdade? E eles sabem o lugar, da prisão deles e aonde serão julgados. Os demônios, eles têm esse entendimento, essa inteligência de que para eles já não há mais salvação, para eles já não há mais a possibilidade, a oportunidade. E eles conhecem muito bem o lugar que está reservado para eles, que está reservado para eles, e sabem muito bem qual é a condenação que lhes espera. Também, eles mascaram-se como anjos de luz. E aí eu quero ler com vocês aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 ao 15, tá? Que vai falar sobre isso. 2 Coríntios 11, 13 ao 15. Diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto, falando sobre falsos profetas, e dá essa afirmação de que Satanás, os demônios, são capazes de se disfarçar até mesmo de um anjo de luz. Tá aí essa referência, eles têm essa capacidade, tá certo? E eles também têm conhecimento para induzir sobre coisas futuras ou ocultas, tá? Esse texto de Atos 16 vai falar daquela menina que fazia adivinhações, porque um espírito maligno possuía a vida dela. Então, essa capacidade, esse conhecimento, essa inteligência
para induzir sobre coisas futuras ou ocultas. Veja que ele não revela o oculto, ele não revela o futuro, ele induz sobre futuro, né, sobre aquilo que está oculto. Então, isso a gente já percebe uma diferença que é substancial na obra de Satanás, né? Essa coisa de tentar desvendar o futuro. Veja que a palavra de Deus, o próprio Deus, ele abomina a adivinhação. E o que a gente está falando é justamente sobre isso. Essa inteligência sobrenatural que os demônios têm de poder, de certa maneira, adivinhar, né? Induzir sobre coisas futuras e ocultas, certo? Eles também possuem uma força sobrenatural, não só a inteligência. E essa força é capaz de controlar homens, de afligir os homens, né? E de operar obras sobrenaturais, tá? Essa força sobrenatural que os demônios têm, podem controlar um homem. Esse exemplo até, que nós falamos aí dessa menina possessa de Atos 16, ela era controlada por aquele espírito, né? Por isso ela fazia aquilo, e tinha uma pessoa por trás que ele ganhava dinheiro com essa coisa de adivinhar, né? Com esse demônio adivinhador, né? E também aflige homens, né? Os demônios, eles têm poder para afligir, ou seja, para realmente atrapalhar aí e induzir o homem ao sofrimento, né? De impor esse sofrimento sobre o homem. E Satanás tem poder também para operar coisas sobrenaturais. Bom, isso não precisava, não era muito difícil de saber, né? Ele tem algum poder? Sim. Ele tem alguma inteligência? Sim. Ele não tem todo o poder, também não tem toda a inteligência, tá certo? Ele tem algum poder, ele tem alguma inteligência, mas todo o poder e toda a fonte de sabedoria, elas pertencem ao Senhor. Bom, o Satanás também tem, né? Os demônios também têm essa presença sobrenatural, né? Os anjos, eles conseguem se locomover rapidamente no espaço. Os demônios também. Vale lembrar que os demônios têm a mesma natureza que os anjos, né? São anjos caídos, então têm a natureza angelical, certo? Então, a mesma natureza. Então, da mesma maneira que os anjos conseguem se mover, né, com rapidez, esses seres espirituais conseguem se deslocar no físico, né, de forma muito rápida, os demônios também conseguem fazer isso. Bom, seguindo o trabalho dos demônios, tá? As atividades dos demônios visam promover injustiça e destruição de tudo quanto é bom. Eles promovem o programa de Satanás. O programa de Satanás tá aí, ó. Os demônios obedecem a Satanás e servem a seus propósitos. Satanás, ele não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente, né? E os maus espíritos não cessam de promover o engano e a maldade satânica. Vale a pena falar um pouco sobre isso, tá bom? Eles têm essa incumbência de promover a obra que Satanás quer fazer. Porque Satanás, diferente de Deus, ele não consegue estar em todo lugar. Ele não tem todo o poder, né? Como está dito aí, também não tem toda a sabedoria. Para isso, Satanás, ele vai delegando o quê? Demônios para realizar essas obras. Então são os demônios que realizam, que promovem o programa de Satanás. E eles fazem isso o tempo inteiro porque são orquestrados pelo próprio Satanás. Tá certo? A filosofia de Satanás em várias escalas, ó, na vida dos indivíduos, no governo das nações e no sistema mundial. Ou seja, Satanás, ele quer operar, ele tem operado, tá? Em todas essas esferas, individual, né? A nível de nação, ou seja, em cada lugar, assim. Quando eu falo nação, né, estamos falando aí de um território, pode ser um bairro, uma cidade, pode ser um país, um estado, enfim, tá? E aqueles que operam no globo, globalmente, que agem na totalidade do globo, tá certo? Então, tem todos esses níveis, né, essas escalas de trabalho, né, que Satanás ele tem orquestrado ali juntamente com os demônios. E os demônios, né, eles se opõem totalmente ao programa de Deus, porque eles primeiro promovem rebelião, tá? Todo tipo de ato de rebeldia jamais parte de Deus, irmãos. Jamais.
todo ato de rebeldia, né, ele tem fruto e origem em Satanás, certo? Então, mesmo que seja a intenção, né, que tenha partido da intenção de alguém, da vontade de alguém de se rebelar, é uma porta espiritual que se abre para que Satanás, através dos demônios, possam aí elaborar esse sentimento de rebelião, porque eles têm essa missão, que é a missão de Satanás de promover rebelião, certo? Olha aí, mais trabalhos que os demônios fazem, né? Essa oposição ao programa de Deus. Caluniando e acusando, porque eles acusam Deus diante dos homens e acusam os homens diante de Deus, né? Veja, Gênesis 3 é quando a serpente diz lá para eles: Deus não quer que vocês sejam igual a ele, né? Ou seja, a serpente ali, Satanás, está acusando Deus diante dos homens, né? Caluniando, né, né? E a mesma coisa ao contrário, Satanás também ele vai, né, diante de Deus para caluniar os homens, né, para ofender os homens. Tem um exemplo do que ele faz com Jó, não é isso? Ele vai lá, mas você dá tudo para ele, você faz tudo por ele, enfim. O programa, essa oposição ao programa de Deus, nesse trabalho dos demônios, eles promovem a idolatria em todos os níveis, tá? E quando a gente fala de idolatria, nós estamos falando objetivamente de uma religião ou seita que tem um tipo de adoração, mas de qualquer tipo de símbolo que possa ser, né, venerado mais do que Deus, tá? Tem gente que idolatra dinheiro, tem gente que idolatra o cônjuge, filho, mais do que Deus. Então, Satanás se aproveita disso, porque ele quer, a intenção dele promover esse tipo de idolatria. Ele também trabalha rejeitando a graça, eles aborrecem a graça, são incapazes de arrependimento e salvação e tentam impedir o homem de recebê-lo. Veja que, como nós já afirmamos, para os demônios não há salvação. Então eles não querem que a gente se salve também. Então eles rejeitam a graça e trabalham para que o homem também possa rejeitar essa graça, entendeu? Eles promovem também falsas religiões, né? Suas mentiras, Satanás e seus demônios tanto trabalham dentro quanto fora da verdadeira religião, tá? E esse é um ponto interessante, olha. Tanto naquilo que a gente chama de verdadeira religião, por exemplo, o cristianismo que nós seguimos, Satanás ele está operando, tá? Não que, obviamente, ele está operando para que o cristianismo não funcione, né? Satanás está operando para que o cristianismo não funcione. Então ele está operando numa religião que é tida por verdadeira. Mas em todas as outras seitas, e inclusive nas religiões que fogem da ideia, da noção verdadeira de religião, ele também está operando. E promove toda a falsa religião, ele promove toda a falsa ideia de religar, né, Deus aos homens. Já que a palavra religião, ela conota essa ideia de religar Deus aos homens. Bom, então vamos lá. Os demônios oprimem a humanidade, né? Eles agem através das forças da natureza, e eu quero ler com vocês Jó, capítulo 1, versículos 12 a 16, tá? Deixa eu abrir aqui. Jó 1, do 12 ao 16. Não é isso? É isso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Veja que esses acontecimentos, né, esses eventos que ocorreram por causa do pedido que
que Satanás faz a Deus para afligir, atacar Jó, alegando que o fato de Deus sempre oferecer uma vida muito confortável a Jó é o que fazia ele ser um homem de fé. Deus queria provar e conseguiu provar para Satanás que a fé de Jó estava gerada genuinamente, mesmo quando ele havia perdido tudo, ele se manteve firme em sua fé, né? Então, nesse evento em que Deus ele permite que Satanás toque nas coisas de Jó, mas não na vida dele, né? O Satanás começa a operar nas forças da natureza. E essa expressão, né, fogo de Deus cai do céu, na verdade, é o Satanás aí que teve a oportunidade, o próprio Deus admitiu que ele pudesse tirar tudo de Jó. Então ele trabalha com as forças da natureza, ele utiliza as forças físicas, né, para poder aí ir dilapidando o patrimônio de Jó, desfazendo das coisas que Jó possuía, tá? E os demônios também trabalham degradando a natureza humana, tá? E isso é óbvio de se falar à medida em que Satanás ele compactua com o pecado, com a mentira, né? Os demônios eles fazem a mesma coisa, eles vão estimulando tudo aquilo que vai destruir a nossa natureza, tanto física como psicológica, mental, emocional, profissional, familiar, enfim, todas as áreas humanas, né? Todas as áreas que comportam a natureza humana, Satanás e os seus demônios trabalham para destruir, para degradar, tá? Ele também trabalha desviando os homens da verdade. Os demônios cegam os homens para a verdade. E a gente já vai ler 2 Coríntios 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Que diz assim, ó: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus com letra minúscula, tá? Desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Ou seja, o Deus desta era, esse Deus desta era com letra minúscula, está fazendo uma menção, está fazendo uma referência a Satanás e seus demônios, tá? Eles cegaram, eles estão cegando o entendimento dos descrentes para que eles não conheçam a verdade que liberta. Beleza? O trabalho deles também é desestabilizar o corpo, porque eles causam muitos tipos de problemas físicos, tá? Tem doenças que são causadas pelos demônios, tá? Tem doenças que são causadas pelo caráter físico. Como também perturbam a mente, né? As desordens mentais que têm origens demoníacas e outras de caráter físico. Mesma coisa em relação aos problemas físicos, as doenças, né? Talvez aí seja uma espécie desse gênero, né? Essa coisa de perturbar a mente, essas desordens mentais, tidas doenças mentais, algumas têm a sua origem, na verdade, demoníaca. Mas existe, tá, a patologia, né? Existe aí a doença gerada fisicamente aí que desencadeia essas desordens mentais, bom? Os demônios trabalham destruindo a vida e dominando indivíduos, tá certo? Então você vê que nós elencamos 13 elementos aí, que são aí 13 ações de Satanás e seus demônios na tentativa de se opor ao programa de Deus, né? Eles também se opõem aos santos, a nós no caso, né? Eles se opõem aos crentes em geral. Efésios 6, nós vamos ler ele mais para o fim, tá? E obviamente falar de batalha espiritual, de guerra espiritual, sem falar da armadura de Deus é impossível. Então vamos deixar para ler mais para o final, beleza? Nós falamos aí da oposição contra os santos, né? Primeiramente contra os crentes em geral, depois contra os indivíduos, né? Assim, não somente o crente, mas o indivíduo em si, a pessoa, atacando a confiança, a dedicação dela, tentando as pessoas ao pecado e infligindo enfermidades, né? Lançando enfermidades. E ele também se opõe à igreja, né? Ele trabalha contra a igreja, criando divisões, à medida que o corpo deve estar unido. Ele contra-ataca o ministério do Evangelho, à medida que o Evangelho, o evangelismo, a Boa Nova ela é anunciada. Satanás ele trabalha com seus demônios, né, para desfazer, para desarticular esse esquema, essa estratégia, mais do que um esquema, né? Talvez o esquema tenha
uma ideia assim mais pejorativa, mas a estratégia do ministério, do evangelismo, Satanás trabalha para desarticular isso. E também ele trabalha causando as perseguições contra a igreja, beleza? Vamos falar agora um pouco sobre as forças de Satanás. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, levou consigo um grande número de anjos, quase empaquei aqui, vou ler de novo para vocês, tá? Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, levou consigo um grande número de anjos, talvez um terço deles, como menciona Apocalipse 12:4, né? A legião de Satanás está descrita lá em Efésios no capítulo 6, que a gente vai ler, fica tranquilo, tá bom? Então, há uma rebelião de Satanás contra Deus e ele consegue arrebatar, ele consegue convencer, né, um grande número de anjos. E aí nós falamos na outra aula, e vale a pena repetir de novo, o número de demônios que existem, ele é um número limitado. À medida que Satanás não tem poder criativo, ele não consegue criar demônios. Os demônios que possuem natureza angelical, eles não se reproduzem, tá? Então eles foram anjos criados por Deus que caíram. Então a quantidade de demônios que existe ela é limitada, mas a quantidade de anjos ela é ilimitada, porque Deus ele tem poder criativo para estabelecer quantos anjos ele quiser, tá certo? Então, fica mais essa informação, eu estou repetindo ela para vocês para ficar bem frisado. Então, vamos falar dos principados, os magistrados, poderes, principados, o começo. Eles se referem aos espíritos poderosos do primeiro escalão, né? Eles formam um conselho governante de Satanás e são chamados de príncipes. E já vale a pena nós lermos Daniel capítulo 10, versículo 20, que vai dar um exemplo deles, tá? Daniel capítulo 10, versículo 20, diz o seguinte: então ele me disse, você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Esses príncipes aí da Pérsia e da Grécia, na verdade, são demônios, são principados, ou seja, são poderes malignos que estão constituídos como governo, tá? Com autoridade para atuar no governo, na condução do governo de um determinado território. Então, nesse caso aqui, a Pérsia e a Grécia. E como eu já falei, eu tinha falado anteriormente para vocês, existem principados que podem atuar no nível do controle do bairro, do controle da cidade, do controle do país, entendeu? Do controle da nação, dependendo do seu nível, né? Em qual estamento ele está ali colocado, em qual posição ele se organiza ali, ele pode ser organizado, ele vai ter autoridade para influir, né, influenciar, para atuar sobre um determinado território, tá certo? Então esse é o principado. Aí a Bíblia vai falar sobre três céus, né? O primeiro céu, que é o firmamento da atmosfera terrestre, que é esse que nós enxergamos. O segundo céu, que é justamente o lugar onde os demônios e os anjos, juntamente com Satanás, estão, que é um lugar espiritual, um plano espiritual, onde esses seres espirituais eles estão, né? E o terceiro céu, que é tido pelo paraíso, e aí vale a pena, 2 Coríntios 12, do 2 ao 4, essa referência é bem legal, gente, não só pela utilização do termo paraíso no texto, mas pela menção ao terceiro céu. Muita gente já ouviu essa explicação sobre, essa classificação sobre a posição dos céus, né? Mas nesse texto de Atos, né? Esse texto de 2 Coríntios, nós temos um melhor esclarecimento, uma menção sobre isso. Vamos lá. Diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo está testemunhando sobre alguém que foi ao terceiro céu, ou seja, tem pelo menos 3 céus aí. E essa construção faz muito sentido. Esse céu visível, físico, esse lugar intermediário, que é aquele lugar ao qual o anjo, quando chega para Daniel, quando Daniel ora lá 21 dias, o anjo fala: olha, Daniel, ouvi a sua oração no primeiro dia,
mas precisei enfrentar uma batalha depois que eu saí. Então o anjo sai do terceiro céu, onde Deus está, aí ele teve que passar pelo segundo, esse lugar aí onde os seres espirituais estão, né? Porque Deus está acima disso. E ali ele contendeu com Satanás e os demônios até chegar nesse céu físico e, no caso, né, do texto que nós estamos se referindo, chegar a Daniel, tá certo? Então, essa classificação, essa ideia de 3 céus aí, ela tem amparo bíblico sim, beleza? Falamos do principado, vamos falar da potestade. A potestade, ela possui o poder delegado e no original é utilizada uma palavra, né, essa palavra grega exousia. Eu imagino que seja assim a pronúncia, né? E essa palavra, ela significa justamente isso, né? Autoridades que se permitem ou impedem, é poder delegado, poder entregue, né? Alguém que tem autoridade para permitir ou não alguma coisa. As potestades, essa classificação de demônio, de espírito maligno, elas têm poderes para executar, para fazer coisas. Os principados controlam, veja bem aí ó, a diferença, ó. Os principados têm poder de controle sobre um território, sobre um espaço. As potestades têm poder de executar, ou seja, de fazer acontecer aquilo que Satanás determinou. Então, obviamente, eles trabalham em conjunto. Se um demônio ele assumiu o controle de um determinado território, a partir daquele momento as potestades vão começar ali a executar os planos de Satanás para aquele lugar, entendido? Beleza? Esse grupo de governantes é a autoridade que delega poder ou retira poder de quem governa. Tem esse detalhe também, né? Quem está posto ali? Quem está posto ali é tal. Então a potestade ela pode vir ou não, vamos tirar o poder de tal para colocar o poder em outra pessoa. Se o principado governa, a potestade executa a ordem, delega o poder, não é isso? Então nessa atuação conjunta, né, a potestade vem e pode tirar ali e colocar outro, entendeu? Você que está dominando aqui, não está suficiente, a gente quer expandir, vamos colocar outro. Aí a potestade, né, essa classificação vai e faz isso. Irmãos, a gente está falando, obviamente, essas coisas, isso é uma classificação para estudo, para enriquecer o nosso conhecimento, até para a gente entender nos processos de batalha espiritual com quem nós estamos lidando e ter uma noção do que ele está fazendo. Isso é óbvio, é lógico que na prática, né, esse tipo de conhecimento não é para uma utilização na prática, né, mas direta, obviamente, né, mas para servir de subsídio, para que quando você estiver no enfrentamento, ali num processo de libertação, numa batalha espiritual, e você conseguir identificar o tipo de demônio que está ali, o que ele está fazendo, qual é a força de atuação dele. Então isso vai nos facilitar a maneira de como combatê-lo, né, com as nossas armas espirituais e alcançar aí a libertação no poder do nome de Jesus. Tá legal? Acho que vale esse esclarecimento. De repente, mas não faz muito sentido isso, aquilo, mas óbvio, vamos separar aquilo que é prático, né, daquilo que é teórico. Nós estamos aí já que estamos estudando, nós estamos numa visão tanto mais teórica, mas que com certeza serve de combustível para as nossas atitudes, para quando entrarmos em prática nas nossas batalhas espirituais. Legal? Vamos falar agora dos governos ou dos dominadores, com essa palavra bacana aí, cosmocrator, né? São senhores do mundo, são sistemas de governo. Eles são os responsáveis por aqueles que são dominados pela cegueira. Ele governa sobre nações através do seu poder de cegar a mente dos homens. Olha isso, que bacana, né? A potestade, de repente, delega o poder para um que assume o controle do território, e à medida que ele assume o controle do território, vem também o outro ali, né, que começa a atuar, né, juntamente nesse modo de governo, a dominar um por um, dominar cada pessoa que está ali colocada naquela faixa territorial. Então, veja que há uma certa organização da maneira como Satanás trabalha, por isso que, de certa maneira, nós podemos dizer que ele tem logrado êxito aí pelo mundo na sua obra maligna, porque ele consegue se organizar, ele consegue ali
posicionar demônios de acordo com a autoridade, com o que faz, para chegar aos lugares que ele quer. Mas o Senhor está levantando a mim e a você, no poder do nome de Jesus, para desfazer estas coisas, seja principado, potestade, dominador, qualquer um desses, no poder do nome de Jesus, nós temos autoridade para desfazer e destituir esses demônios e essas obras que eles estão realizando, certo? Então, esses dominadores têm o poder de cegar a mente, ou seja, de fazer com que as pessoas que estão naquela faixa territorial dominada por Satanás, elas, né, não encontrem a verdade de forma que possam ali ou sair dessa dominação, ou então de fato desfazer essa dominação, tirar a legalidade que foi dada para essa dominação demoníaca ali. É legal? E também as forças espirituais do mal, aí, esse termo pneumáticos, né? Vem da raiz pneuma, que significa espírito. São as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí no texto de Efésios 6, pode significar o mal em si, que opera e inspira esses principados, autoridades e governadores das trevas. Também fala da frente de batalha, são soldados que executam as atividades malignas e demoníacas na vida do homem. Essas forças espirituais do mal, elas vão ali aparando as arestas, elas vão confirmando ali a obra realizada por esses anteriores que nós falamos, entendeu? Eles vão ali arredondando as coisas, né, e amplificando também. Vamos falar um pouco sobre o processo de endemoniamento. Lembrando você, qualquer dúvida, nós estamos à disposição para responder. Mande suas dúvidas, suas perguntas nos nossos comentários, tá legal? Vamos lá, ó. Endemoniamento, o Novo Testamento deixa clara a possibilidade de demônios entrarem nas pessoas e se manifestarem. Mateus capítulo 12, versículo 22 e 23 fala o seguinte pra gente, ó. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Olha aí a pergunta que o pessoal fez. Mas, principalmente a ideia do versículo 22, né? Jesus cura um homem que tem um espírito cego e mudo. Ou seja, o demônio causava na vida da pessoa cegueira e mudez. A pessoa não conseguia enxergar e não conseguia falar por causa de um demônio. Pode acontecer isso? Tá, aconteceu, tá aí, prova para você. A palavra de Deus provando que essas coisas são plausíveis, tá certo? Então, observe que o demônio ele pode atuar sobre o físico, ele tem algum poder para atuar sobre o físico. Legal? O termo bíblico, a Bíblia não usa o termo possessão demoníaca, tá? Apesar, esse termo expresso a Bíblia não utiliza, apesar de trabalhar com sinônimos, né? Ele usa a palavra no grego daimonizomai, ter um demônio ou ser endemoniado, né? Daimonizomai, esse termo grego vai traduzir por essa ideia, né? Estar endemoniado, ter um demônio, sofrer uma possessão demoníaca. Então aí, né, guarda essa igualdade de significado, né? Na tradução em português da Bíblia Unificada significa o poder dos demônios. Vamos falar um pouco de expulsão de demônios. Não vai dar para falar tudo que a gente precisa. Obviamente a nossa aula aqui ela tem um objetivo, trazer o conhecimento, aprender sobre guerra espiritual é importante no processo de maturidade no espírito, né? Mas se você deseja se aprofundar mais sobre batalha espiritual, existem aí com certeza estudos específicos sobre o tema, e conteúdo é o que não falta, principalmente na palavra de Deus, que a gente possa estar estudando e aprendendo sobre isso. Mas vamos falar um pouco sobre a expulsão de demônios, tá? Jesus confiou à igreja, com a autoridade do seu nome e as armas providas por Deus, a tarefa de libertar os cativos. O ministério da libertação é responsabilidade da igreja, né? E passa, né, primeiro pela ideia da autoridade do nome de Jesus. 1 João 3,8. Vamos lá.
1 João 3,8 diz assim, olha, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele veio aí abrir essa oportunidade para nós. Então, o nome de Jesus, a obra redentora de Jesus, né? Esse nome que nos foi dado através do sacrifício de Jesus, ele tem poder e autoridade, inclusive sobre os demônios, para expulsar os demônios. Não se expulsa o demônio se não for no nome de Jesus, tá certo? Vou falar aqui bem olhando nos teus olhos. Não se expulsa demônios senão pelo nome de Jesus. Legal? Revestimento do poder, né? A autoridade e o poder são provados em grande medida pelo batismo do Espírito Santo. O Espírito de Deus é o dedo de Deus, né? Esse revestimento de poder é importante porque ele ratifica a autoridade no nome de Jesus sobre a nossa vida, nos ensina a usar essa autoridade no nome de Jesus. E o próprio nome de Jesus, né? Porque Jesus está na mais alta posição de autoridade, ele está à direita do Pai. Jesus Cristo é uma autoridade tanto sobre as nossas vidas, né? E nós não podemos abrir mão de estar na presença de Deus, não podemos abrir mão de ocupar aí essa posição daquele que quer ser usado por Deus, inclusive para expulsar demônios, tá? A igreja é seu corpo, a extensão dele aqui na terra, né? Nós somos a extensão do corpo de Cristo aqui na terra. É diante do nome de Jesus, poder do Espírito Santo e da palavra de Deus que a obra de libertação deve ser realizada. A libertação acontece no poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas e pela autoridade da palavra que nos é dada também. Louvado seja Deus por isso. É bom falar disso, irmãos, porque isso é muito verdadeiro, né? É muito apropriado. O Senhor nos entregou essas coisas para que fosse assim. Vamos lá. Vamos falar, nós falamos do processo de libertação, a expulsão de demônios, né? Nós vamos falar de libertação de descrentes ou ímpios, pessoas que não encontraram Cristo. E tem um passo a passo aí, né? A libertação dos cativos de opressão demoníaca exige alguns passos. E o primeiro é receber a Cristo como Senhor. Só com o novo nascimento a pessoa está em condições de enfrentar e vencer os demônios. Se você não nasceu de novo, não tem como, tá? Somente recebendo Cristo como seu Senhor, o processo de libertação, ele vai se desencadear na sua vida, tá? Então, para quem não tem Cristo, eu preciso ser livre, eu vejo vulto, tem alguma coisa assim esquisita, sei que é espiritual, você quer ser livre? Então confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É o primeiro passo. Seguindo da confissão dos pecados, da renúncia ao diabo e suas obras, né? O desprezo a todos os objetos de ocultismo e suas ligações, tá? Mandinga, simpatia, patuá, objetos, liga disso, esquece disso. Mas eu tinha essa carranca em casa, tinha esse ou aquele amuleto, esquece, tá? Despreza isso porque você tem Cristo agora, né? Aprender a descansar em Cristo e resistir ao diabo e não abrir portas aí através do pecado, submeter-se a Cristo e a sua palavra fundamental para todos nós, né? Receber o batismo no Espírito Santo, você precisa passar, viver essa experiência do batismo no Espírito Santo, ser revestido do poder de Deus, né? À medida que você resistiu ao diabo, se submeteu a Cristo e a palavra, você tem que receber o batismo no Espírito Santo, tem que ser cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, e decidir-se pelo batismo nas águas também, que é um passo de comprometimento. Quanto mais comprometido com o reino, quanto mais comprometido com Cristo você está, com certeza, né, melhores serão as condições para você viver uma experiência de libertação definitiva no nome de Jesus. Também dá para falar sobre a autolibertação, né? Ela é possível a todo cristão nascer de novo. Veja bem, somente sendo cristão, tá? Somente os cristãos têm essa possibilidade de libertação, seja através do conselho de alguém, ou seja a autolibertação, que é esse processo que muita gente, por incrível que pareça, né,
tem a felicidade de experimentar um processo como esse, né? De se auto-libertar. Talvez não seja tão perceptível, né? Quando nós estamos num processo de auto-libertação, mas com esses elementos que eu vou elencar, você vai perceber se você não vivenciou isso na sua vida, né? Jesus nos deu a autoridade de usar o nome de Jesus. Os passos podem ser usados assim. Primeiro, arrependa-se do pecado que abriu a porta para os demônios entrarem. 2, confesse todos os pecados seus e dos seus antepassados que podem ter dado brecha. Aí você está fechando de vez uma abertura espiritual aí, e vem daquela coisa hereditária, vem de outras gerações, né? Você está confessando os pecados aí, está abrindo, eu, meu pai, meu avô, as minhas gerações estão envolvidas cometendo isso ou outros pecados, então eu renuncio, eu desfaço, desligo esse elo que nós temos no pecado para poder ser livre. Peço perdão do Senhor e a purificação pelo sangue de Jesus. Renuncie à sua associação com o pecado, o mal, qualquer coisa impura. Confesse o senhorio de Cristo, isso é importante, né? Sobre o seu corpo em palavras, em ações e pensamentos. Ordene os espíritos malignos que deixem seu corpo no nome de Jesus e em fé. Se não tiver fé, irmãos, aí não vai acontecer, tá? Tem que ter fé, tem que ter o nome de Jesus e assim tem libertação. Legal? Vamos já rumando aí para a parte final da nossa aula, falar das nossas armas de combate. Nós temos armas, como eu disse, espirituais e poderosas em Deus, né? Preparação para a guerra envolve mais que um treinamento físico e uma vida disciplinar. Nós precisamos portar as armas. E aí nós temos a divisão entre as armas consideradas de defesa e as armas chamadas armas de ataque. Vamos começar pelas armas de defesa. O sangue de Jesus, que nos protege, nos purifica, ele nos defende do pecado, né? A palavra de Deus, impregnada nas nossas vidas, né? Ilumina o nosso caminho, nos ajuda a nos guiar, a nos conduzir realmente para onde a gente quer chegar em Deus. A couraça da justiça, né? A justiça nos dá confiança diante de Deus e uma confiança sem ofensa, ou seja, eu me sinto confiante, mas sem receio, né? Sem trazer dúvidas, né? Muita gente não aplica inteiramente a sua confiança diante do Senhor. O escudo da fé, o capacete da salvação, que protege a cabeça, e a preparação do Evangelho da paz. Né? Então, esses elementos aí são armas defensivas. As armas ofensivas, aí sim. Vamos lá, o nome de Jesus, né? Porque o nome de Jesus é o poder de Deus otorgado ao crente com o propósito de edificar e expandir o reino de Deus. Nós temos esse poder, foi dado a nós, irmãos. É o poder do nome de Jesus. Você tem que usar o nome de Jesus. A palavra da fé, ter a fé de Deus é possuir o tipo de fé que Deus tem, a palavra de Deus e a adoração, o louvor e a adoração. Né? Essas são as nossas armas ofensivas. Como eu disse, Efésios capítulo 6, vamos ler, né? Que deu para perceber que boa parte dos versículos aí usa essa base, né? De Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11, que vai tratar justamente da armadura de Deus, né? Olha o que diz, Efésios 6:11, tá? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, aí está elencada os elementos aí, né, da armadura de Deus com a sua utilidade. Nós precisamos estar revestidos, ou seja, temos as nossas vestes, mas agora vamos receber algo por cima delas, vamos revestir. E é a armadura que vai nos proteger, que vai nos guardar, que vai nos ajudar a enfrentar aí
realmente essa batalha, essa guerra espiritual contra Satanás e seus demônios e, sem dúvida alguma, nos garantir a vitória, porque é a vontade do Pai. É a vontade do Pai que estejamos aí prontos para vencer essa batalha nossa. Certo? Então, eu profetizo sobre a sua vida, né? Que a armadura de Efésios esteja revestindo você. Você esteja preparado para o combate. Não apenas se defendendo, né? Evitando ser atingido, mas atacando. O nome de Jesus, com a palavra da fé, com a palavra de Deus, né? Fazendo a obra, louvando e adorando. Você esteja no lugar que você precisa estar, que é o lugar do combate, é o lugar da guerra, a guerra que o Senhor Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário, tá? Com isso, eu quero encerrar o conteúdo da nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado, de alguma maneira você tenha sido edificado por isso que nós falamos. Estou aguardando as suas perguntas, tá certo? E a gente vai ter o maior prazer em responder aqui. Manda nos nossos comentários sua dúvida, sua pergunta. Ah, foi rápido, não entendi a referência. Veja e reveja quantas vezes você quiser, o vídeo está aqui no canal postado, assim como todas as aulas do curso estão aqui, né, postadas no nosso canal. Você pode acompanhar tudo, sem exceção, no nome de Jesus, tá? Eu quero te convidar nesse momento a orar comigo. Vamos agradecer a Deus por mais essa aula, no nome de Jesus. Pai, obrigado por essa audiência, esses irmãos. Obrigado, Deus, pela certeza, Deus, de que o Senhor está cuidando de nós. Que a tua armadura esteja nos revestindo, Pai, que os nossos olhos espirituais estejam abertos, Senhor, e a gente possa entender e compreender a grande obra que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Eu peço mais uma vez, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que nos assiste, Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento, no telefone, na sala de casa, na TV, no computador, Pai, a todos sem exceção. Derrama a tua bênção sobre os teus filhos, Senhor. E que possamos estar juntos no nosso próximo encontro aqui, falando do teu amor, trocando essa ideia, se fortalecendo em ti, Pai. Muito obrigado mais uma vez por esta aula, por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Wagner Luiz, da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Amapá, e espero poder encontrar com você no nosso próximo encontro, né, nossa próxima aula, né. Estaremos falando sobre mais um conteúdo, continuando o nosso curso de maturidade no Espírito, e vai ser uma honra para nós poder ter a sua companhia, ter você como parte do nosso canal, tá? Que Deus te abençoe. Não esquece de dar o like, de se inscrever, de compartilhar, enfim, não esqueça que, como eu já disse, fazer parte dessa obra conosco, porque é o Senhor quem tem nos conduzido, tá? Quero te ver na próxima. Não esqueça de mim, tá? Acompanhe os outros vídeos do canal. Que Deus te abençoe. Paz seja convosco. Até a próxima.